Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me ajudado a divulgar a palavra de Deus, o Santo Evangelho, diariamente, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e envia para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra o martírio de São João, apóstolo e evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo, foram ao túmulo, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. E chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitado no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enroladas num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante essa passagem que mostra a diferença de idade de Pedro e do outro discípulo, João. A diferença de idade, Pedro com idade acima do discípulo João. E aqui é interessante, o Evangelho nos apresenta como era tratado a pessoa que é mais velha, o respeito, o cuidado, o zelo. O discípulo João chegou primeiro, mas não entrou no túmulo, esperou a chegada de Pedro, que entrou no túmulo, e Pedro viu e deu testemunho do que viu, e depois o outro discípulo entrou. É interessante como a passagem de hoje marca para nós esse cuidado que João já tinha com o eleito, com aquele escolhido. Muitas vezes nós vemos até católico falar inadequadamente sobre o Santo Padre o Papa. É interessante quando nós vemos pessoas de igreja inteligentes, muitas vezes são muito inteligentes e falam mal do Papa. Como alguém pode ousar falar mal do Sumo Pontífice, o Papa Francisco? Como nós temos que reaprender exatamente com esse João, discípulo querido, que soube esperar, que soube respeitar a autoridade de Pedro, para que Pedro testemunhasse primeiro aquilo que ele próprio, discípulo, poderia ter feito. Ou seja, Pedro iria fazer pela segunda vez, mas não. Ele esperou. Amados, nós estamos no tempo que precisamos, sim, de homens e mulheres que, respeitando a Santa Igreja, sabe orar pelo Papa, sabe apresentar suas orações e súplicas ao Papa, que tem um jeito peculiar de ser, que nem todo mundo tem que gostar do jeito de ser, nem de A, nem de B, nem de C, nem do meu jeito de ser, nem do teu próprio jeito de ser,
mas que nós precisamos amar o Papa, nós temos que amar. E amar significa acolher. Acolher a pessoa do jeito que é. Como você precisa ser acolhido e como você precisa acolher o outro do jeito que ela é. Ninguém vai mudar a partir da minha perspectiva de verdade. Então, aprendamos com o discípulo. O que é amar? Amar é não ir à frente, é deixar que o outro chegue primeiro, é ter sentido de autoridade. Desrespeitamos demais as nossas autoridades. Talvez temos dificuldade porque as autoridades muitas vezes se fazem tão próximas que muitas vezes se perde o sentido do respeito. Mas olha, você não pode perder o respeito pelo pai e pela mãe. Ninguém pode perder o respeito pela autoridade. Se a autoridade está fazendo algo que você discorde, reze pela autoridade. Reze pela autoridade. Nós chegamos a um ponto onde as pessoas estavam batendo nas autoridades, fazendo críticas ferrenhas às autoridades. Aqui não entra a importância de estar certo ou não estar certos às autoridades. Mas o fato é que ela é uma autoridade, nós precisamos rezar por ela. Não estou dizendo que você tem que concordar com nada, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que rezar pela sua autoridade. Então hoje a passagem mostra, na minha interpretação, o respeito que o outro discípulo tinha por Pedro. O zelo, o carinho, o respeito. Chegou primeiro porque tinha uma vitalidade nas pernas, tinha fôlego para isto, e Pedro chega depois, porém não foi desrespeitado pelo discípulo. Então nós precisamos aumentar a nossa qualidade de vida com o Senhor, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Jesus, no relacionamento com aquele que fala em nome de Jesus. Muitas vezes, e é um grande problema, conhecer a fundo algumas situações que a igreja gerou, ou seja, que uma autoridade tenha gerado no teu coração, no coração de quem quer que seja, e talvez você perca até o zelo, o respeito, mas você não pode. Eu não posso administrar o pecado de ninguém, ainda que seja a minha autoridade. Eu não posso administrar o pecado do outro. Você não pode administrar o pecado do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, do seu padre, do seu amigo. Não pode. Eu não posso fazer isso. Por quê? Não é porque eu nem queira, não é nem porque eu não queira. É porque isso não é possível. Não é possível administrar aquilo que é do outro. Então hoje nós somos provocados, nós somos chamados a termos um respeito pela nossa autoridade, ainda que eu não goste do que ele falou, ainda que eu não goste do que ele fez, eu sou chamado a rezar pelas nossas autoridades. Reze. Não precisa chegar perto. Reze. Faça assim. Esse é o caminho que nos configura ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos conceda a graça de aprendermos com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a alegria de servirmos a Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a força, a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.